Choperia, atendendo você de terça a domingo com um cardápio variado: anchova grelhada, salmão, congrio, alcatra, filé mignon e picanha, deliciosas porções de camarão, lula e isca de peixe, lanche gourmet italiano. E para acompanhar tudo isso, bebidas das mais diversas marcas. São 72 rótulos de cerveja e aquele chopp geladinho. Pedidos e reservas no 32640000 ou pelo WhatsApp 99999-4242. Fornobar Deck Choperia, ambiente agradável, boa música e muitas promoções para você no centro de Canelinha. Agora, na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. A informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal Bom Dia Canelinha. Olá, bom dia, são 8h09, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição desta terça-feira, hoje, 26 de janeiro de 2021, temperatura estamos aí na casa dos 22 graus, céu parcialmente nublado aqui em Canelinha, no centro da cidade. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM. Estamos chegando aí com mais uma edição do Jornal da Manhã, hoje com a participação do nosso vice-prefeito e secretário da Assistência Social, Antônio Carlos Machado Júnior, trazendo informações atualizadas a respeito das chuvas no município de Canelinha, Tomás. E nós vamos então trazendo os destaques desta edição. Olha, o estado confirma 561 mil casos e 6.163 mortes pela Covid-19. E Canelinha, 6 novos casos. Nós vamos trazendo aí mais informações já dentro do Jornal da Manhã. Paulo Guedes defende vacinação contra a Covid para retomada da economia. Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul. FIES 2021 oferece 93 mil vagas e tem inscrições abertas. Governo do Amazonas demite 2 após fura-fila. Vítimas de tragédia em Guaratuba vinham buscar trabalho em Santa Catarina. Os destaques do esporte. No esporte, o poderoso Bragantino venceu mais uma e já dispara a briga à liderança. Aí, brincadeira. Brincou mais uma, ganhou mais uma e se afasta aí da zona da degola. E o Inter, mais líder do que nunca, é favoritaço ao título, Tomás. Os destaques da segurança pública. Acusado de balear policiais em confronto é localizado se escondendo na região. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã e traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. 24 graus a temperatura nesse momento, o céu parcialmente nublado, depois de muita chuva no final de semana. Nesse momento nós temos aí tempo bom, né? Ou nublado. Por isso nós deveremos ter aí chuva também hoje durante o dia. Mais um dia aí que deveremos ter chuva localizada. Em algumas regiões temos chuvas, outras aí também temos aí a situação aí de toda a chuva que aconteceu pelo menos aí em Florianópolis, né? Algumas situações aí que aconteceram ontem, principalmente o estouro da barragem aí, que aconteceu lá na Lagoa da Conceição e que pode aí virar aí um grande problema, inclusive para Casan, né? Vamos trazendo aí a previsão do tempo para hoje, terça-feira, para todo o estado aí de Santa Catarina, direto do site da SECOM, do governo estadual. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Um dia que ainda deve começar com a presença de nuvens em algumas regiões, mas já é um dia que nós temos uma condição melhor para aberturas de sol em boa parte do estado. Na região da Grande Florianópolis, da parte norte, ainda pode ter uma chuvinha na madrugada, início da manhã, mas depois do decorrer do dia também, com nebulosidade variável, o sol voltando a aparecer nessas áreas também. E mais para a hora de noite, a condição das pancadas de chuva típicas de verão, que pode vir associada a temporais localizados, essa condição especialmente para o oeste do estado de Santa Catarina. Lembrando que quando a gente tem esses temporais, por vezes a gente pode ter um alto acumulado em curto intervalo de tempo, podemos ter forte atividade elétrica, granizo e às vezes também rajadas de vento forte. Então essa é uma condição que nós temos aí para terça-feira e para boa parte da semana, para o restante da semana, com essa condição de ocorrência de chuva frequente. Estaremos com a temperatura em elevação, com ar abafado, o vento vai soprar de nordeste com intensidade fraca, moderada e com rajadas, e o sistema que estará atuando nessa terça-feira, cavado no Rio Grande do Sul, uma área alongada de baixa pressão e também aquecimento que favorece essas pancadas de chuva. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipag-Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina.
Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre Ciran. E nós vamos já com a entrevista do dia, Juliano. Estamos recebendo aqui o vice-prefeito aqui, Júnior, para falar um pouco sobre o final de semana que foi tenso também, Canelinha. Pois é, bom dia, vice-prefeito, secretário, seja muito bem-vindo novamente. Queríamos aí que fossem em melhores condições, porque, querendo ou não, chuva é sempre um momento de tensão, apreensão por todo o município, mas os trabalhos vêm sendo efetuados da melhor maneira possível, né, vice-prefeito? Bom dia. Com certeza, Juliano. Primeiramente, bom dia a você, bom dia ao Tomás, bom dia a todos os ouvintes da Canelinha FM. Sempre, claro, prazer estar nos estúdios da Canelinha FM, podendo falar com a nossa comunidade Canelinha. Os trabalhos foram intensos da sexta-feira até no domingo e se mantém assim, principalmente na questão da Secretaria de Obras, mas como já ouvimos na previsão do tempo aí, graças a Deus a coisa vem melhorando. E traz mais segurança aos munícipes aí de Canelinha, principalmente aqueles que moram em área de risco e que são os mais afetados e que a gente tem maior preocupação em atender. Mas realmente nós tivemos aí um final de semana bem trabalhoso, bem intenso, muita preocupação, até porque a previsão que se tinha na sexta, no sábado, era que a partir de domingo até quarta-feira vinham chuvas torrenciais, né? A Defesa Civil tinha colocado essa situação para nós, graças a Deus não ocorreu, mas claro, a gente estava preparado, estamos preparados ainda para caso aconteça, nós possamos dar o atendimento à nossa comunidade. O senhor, no final de semana, esteve junto aí com as equipes da Defesa Civil e da Secretaria, inclusive em diversos pontos da cidade, conferindo a situação. Se eu pudesse elencar para a gente quais são os pontos mais críticos do município nesse momento? Nós tivemos vários pontos complicados na nossa cidade, né? Nós tivemos aí, ali no Morro Santo, conhecido como Morro do Macadame, ali são 5 casas que estão numa área de risco de desabamento. São cinco famílias, aproximadamente 18 pessoas. Ali a prefeitura cobriu, né, o barranco com lona para evitar a erosão maior e se manteve assim, graças a Deus está tudo certo. No Porto da Galera, que é uma área que eventualmente as águas sobem e chega nas casas, né? Então também ficamos monitorando ali e ali chegou próximo às casas a água, mas graças a Deus não chegou em nenhuma casa. No bairro do Rio da Dona ali, entre Rio da Dona e Papagaio, tinha uma situação de 2 casas também que houve desmoronamento, né? O barro chegou a encostar nas casas, que a gente teve que retirar uma família. Como era uma casa alugada, a família já achou outra casa, já está residindo em outra casa. No bairro do Papagaio tivemos um deslocamento de terras ali muito grande, onde tinha uma pedra muito grande que rolou e acertou uma casa, inclusive, né, matando o animalzinho da família, o cachorrinho da família, e realmente causou estragos na casa. Nós tiramos os familiares ali, como as pessoas ali ficaram na casa dos familiares que são próximos, né? Então vamos fazer análise ali para ver se recupera a residência, né, para a gente não precisar embargar e a família não perder a casa, mas podendo recuperar uma casa de madeira. Mas foi um grande susto realmente, um pouco mais de força na pedra que rolou ali, realmente tinha destruído a casa, de repente até tragédias maiores com as pessoas. No Moura também a gente teve vários problemas, principalmente na questão de pontes, né? A gente tem uma ponte lá que foi arrancada, algumas pessoas ficaram isoladas, 6 famílias, se não me engano, ficaram isoladas. Outras pontes ali foram afetadas, não chegaram a cair, mas foram afetadas, né, principalmente na cabeceira. Enfim, a gente está fazendo o levantamento. Agora pela manhã nós estamos já, a Defesa Civil aqui do município e a Assistência Social, que nesse momento são responsáveis por fazer esses relatórios, né, já estão preparando os relatórios para mandar para Florianópolis, para que a gente possa, no curto espaço de tempo, trazer os benefícios, né, o apoio da Defesa Civil do Estado para o município de Canelinha. Perfeito, Tomás. Bem, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Júnior, vice-prefeito aqui de Canelinha, também secretário de Assistência Social. Falar um pouquinho também sobre a situação aí que eu acompanhei aqui do Moura. Nós tivemos aí
um pontilhão arrancado, né? Tem algumas casas que, pelo que eu vi na foto, estavam naquele momento até ilhadas, digamos Sim, assim, né? estão isoladas. Isoladas, né? E nesse momento ela já tem passagem? Como é que está a situação lá? Não, a Secretaria de Obras estava trabalhando ontem, quando nós recebemos a visita do Sargento Miranda da Defesa Civil do Estado, é o coordenador regional aqui, da Grande Florianópolis. Nós estivemos lá naquela localidade. A Secretaria de Obras está fazendo um trabalho, né, mas efetivamente precisa reconstruir a ponte. Precisa reconstruir a ponte. No local que ela estava, já demonstrou que efetivamente ela não funciona. É um local baixo. Então nós estamos já entrando em contato com pessoas da comunidade que têm terrenos próximos para que nós possamos fazer a ponte em outro lugar, né, um pouco mais alto, que a gente tenha mais segurança. Claro que a gente levou a Defesa Civil até lá para que eles possam dar esse apoio, mas nesse primeiro momento quem tem que fazer é a Prefeitura. A Prefeitura já está se movimentando nesse sentido, né, mas para recuperar a situação de deslocamento de veículos naquela localidade, vai demorar um pouco, porque precisa realmente construir a ponte. Entretanto, como temos máquinas, né, na localidade do Moura, eventualmente, principalmente agora que o rio diminui a força da água, a gente consegue que as pessoas atravessem a pé, né, com mais segurança agora, nesse momento. Mas, por enquanto, vai ter que reconstruir a ponte, porque a ponte foi levada totalmente embora. Uhum. Alguns municípios estão aí fazendo levantamento, até decretando situação de emergência, como São João Batista deve decretar aí situação de emergência, até mesmo por uma chuva cerca de uma semana e meia, 2 atrás aí. Canelinha pode vir a decretar alguma situação aqui? Não, nós emitimos o decreto, né, de situação de emergência em razão de algumas questões de abrigamento de pessoas, né, principalmente, mas esse decreto ele precisa, foi emergencial e ele precisa, né, na sequência aí dos dias, ser confirmado pelo Estado de Santa Catarina. Como as águas baixaram, como a situação vem se amenizando, eu creio que a Defesa Civil do Estado não vai homologar, vai dar o apoio, né, mediante os relatórios que a gente vai fazer, mas talvez não homologue esse decreto de situação de emergência. Entretanto, né, a gente vai até a Defesa Civil fazer esse pedido, porque facilita, né, em vários aspectos que a administração tome ações rápidas, né, efetivas, para resolver a vida das pessoas. Nós estamos aí há poucos dias de uma administração, né, colocando, né, as coisas da forma que a gente acha que deve ser, mas isso nos pegou de surpresa e de qualquer forma nós vamos precisar realmente da ajuda do Estado, né, para recuperar pelo menos essas pontes, pelo menos essas situações aí que a gente ponderou, para que as pessoas tenham realmente essa mobilidade, esse acesso aí, que é um direito de todos e que a gente tem que lutar para ceder a eles. Agora, pelo que foi nos passado e pelo que eu acompanhei também aqui, principalmente divulgações aí no site e redes sociais aí da Prefeitura, digamos assim, os estragos foram mais em famílias, né? Tipo, tivemos aqui a casa que quase caiu uma pedra, aqui no Morro do Macadame. Estragos em si me parece que foi mais aí aquela ponte do Moura, né? Algumas situações, agora a estrada, claro que tá ruim, mas não é só Canelinha, em todo o Vale do Rio Tijuca há problema em estradas, buracos, enfim, né? Digamos assim, em termos de custos, né, que gerou para a Prefeitura, é mais a questão do Moura, né? Assim, Tomás, ontem nós tivemos a visita técnica, né, da Defesa Civil do Estado através do Sargento Miranda. Ele é coordenador da Regional da Grande Florianópolis, e a análise que ele fez é que realmente os estragos aqui em Canelinha foram estruturais, né? É a questão das pontes, que a gente já ponderou, a questão das estradas, que agora não tem o que fazer, né? Quanto mais mexer agora com a estrada na situação que está, pior fica. Então nós temos que ter essa consciência de que assim que o tempo melhorar, assim que firmar o tempo, a gente pode sim realmente e tem que fazer a melhoria nas estradas, a recuperação das estradas, mas agora não tem que fazer, né? Mas realmente a questão dos prejuízos foram estruturais. Algumas casas, né, que foram atingidas a gente vai buscar resolver, a outras não tem muito o que fazer, né, estão em áreas de risco e qualquer chuva vai ser recorrente essa questão do perigo iminente, né, que as famílias sofrem. Então a gente tem que o que tem que fazer é retirar delas dali, tem que colocar elas em algum outro lugar. Mas a recuperação não é tão complicada, né? É realmente fazer o levantamento de custos, fazer o levantamento dos prejuízos para levar até a Defesa Civil do Estado para que a gente possa, né, receber essa ajuda para recuperar os prejuízos que tivemos.
essa importância, né, de o nosso ouvinte nesse momento que está aí querendo comprar um terreno, uma casa, que procure a prefeitura, procure a Defesa Civil para ver se há algum encaminhamento naquela região, se aquela área é de risco ou não, né? Para que essas pessoas, quando forem comprar alguma coisa, antes sempre pensar no que pode acontecer, né? Não, com certeza. Na verdade, essas áreas irregulares, a gente tem aí agora, nesse pouco tempo de mandato, algumas situações de embargo de construções, né, construções que são irregulares aqui, não só no interior, não só em área de risco, mas inclusive no centro da cidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter o respeito pela legislação do município, tem que ter o respeito pela regulamentação que existe para as construções e principalmente respeito pela vida. Em algumas situações você vê, né, que não tem condição nenhuma de você morar em determinados locais e o pessoal vai insistindo. Claro, tem a questão da situação de vulnerabilidade, não tem como comprar em outro lugar, não tem como fazer, aí, né, vai pelo mais barato, mas muitas vezes o barato sai caro. E a gente tem que realmente orientar as pessoas nesse sentido, né? Canelinha é deficitária na questão da habitação popular, a gente precisa buscar, já estamos trabalhando nesse sentido, junto à Caixa Econômica, mas nesse momento as pessoas têm que ter consciência de não comprar qualquer coisa, não fazer casa em qualquer lugar, porque no final das contas é a sua vida que corre risco. Perfeito. Acho que minha pergunta vem justamente nessa resposta do senhor aí. Sei que é difícil prever certas situações, principalmente quando se diz respeito a chuvas e desastres naturais e tal, mas a secretaria e até a própria administração trabalham com orientações para que a população saiba como agir em momentos como esse. Se eu pudesse, por favor, passar essas orientações para os nossos ouvintes. Nós temos toda uma estrutura ali, tanto desde da questão do planejamento, né, do município. Então a gente chega, a Defesa Civil passa, né, pela toda a estrutura do município, da administração, né, assistência social, a própria saúde, né, que tem o apoio, nos dá o apoio em casos de emergência, enfim. Mas os munícipes, o que eles têm que da prioridade é a vida, né? A primeira vida. Então você que mora em área de risco, nos procure a assistência social, né? Procure a Defesa Civil do município, que hoje está sendo feito e bem feito pela Samara, que é a pessoa do marketing. Nós ainda não montamos toda a equipe, né? E nesse momento a Samara é a pessoa que estava muito próxima, tanto do prefeito Diogo quanto minha ali. A gente tem uma afinidade muito grande nessa questão, então nomeamos ela muito por essa proximidade, ela já sabia que de qualquer forma ela estaria junto conosco, então ela poderia responder, tem competência e qualificação para isso. Então as pessoas que tiverem as dificuldades aqui em Canelinha, elas podem procurar a assistência social. Nós preparamos aqui o Galeão, que antes foi o centro do Covid, né? Nós lavamos todo ele, deixamos pronto, instalamos ali chuveiro para que, caso de abrigamento, nós trouxéssemos as pessoas para ali. Ainda está tudo preparado, né? Em que pese a melhora do tempo, mas só vamos realmente desmanchar essa estrutura ali, no caso de abrigamento, quando realmente cessar o perigo das cheias. Então, dentro disso, as pessoas que sofreram, às vezes a gente também não conseguiu chegar em todos os locais, não identificou todos os problemas. Mas agora, baixando as águas, o tempo melhorando, muito provavelmente vai haver deslamento de terra, porque quando a terra se acomoda, né, muitas vezes ela fica sem estrutura e cede. Então, as pessoas que precisarem podem procurar tanto a Secretaria de Obras, né, no caso de deslizamento, mas também se vê que há um risco, né, já pode procurar direto a assistência social. A gente vai poder trabalhar essas pessoas, né, dar um outro lugar essas pessoas ficarem enquanto se reestrutura a casa delas. Então toda a estrutura do município está voltada ao apoio das pessoas. Então qualquer pessoa, a gente colocou as redes sociais do município, elas têm alguns telefones ali, você pode ligar para qualquer um deles, né, mesmo que não seja aquela pessoa que vai cuidar efetivamente do seu problema, mas ela vai repassar para os demais setores da prefeitura, para que a gente possa realmente dar o apoio que as pessoas precisam nesse momento. A gente sabe que é um momento de dificuldade e que as pessoas precisam, né, ter o olhar diferenciado da prefeitura, e é isso que a gente vai fazer. Perfeito. Só para a gente recapitular então, para quem eventualmente acabou chegando agora, apesar de toda a tensão por conta das chuvas, apenas estragos superficiais, por assim dizer. Não houve nenhuma vítima, nenhuma família mais prejudicada por conta disso, né, vice-prefeito? Não, com certeza. Na verdade, todos os estragos, né, são recuperáveis, por assim dizer, né?
em que pese a questão do animal da família lá, que a família realmente tinha um carinho pelo animal, uma cachorrinha já de muito tempo da família, que, né, veio a morrer ali na questão da pedra. Mas todas as outras questões são recuperáveis, né? Questão de tempo a gente vai buscando, né? Mediante os relatórios da Defesa Civil, mediante os relatórios da assistência social, vamos recuperando, buscando apoio ao governo do estado, e dentro disso nós temos aí realmente que agradecer muito a Deus, né? Quem acredita aí, como eu acredito, agradecer a Deus que passamos uma fase aí conturbada. Vários municípios, inclusive próximo de Canelinha, tiveram graves problemas, e nós passamos aí com problemas sim, mas problemas relativamente pequenos. Perfeito, Tomás. Sobre essa situação é bom lembrar a todos aí que a Defesa Civil do Estado, inclusive aí através das redes sociais, ela monitora a previsão do tempo praticamente de hora em hora, tem publicando se há algum alerta. E muitas pessoas aí têm questionado o seguinte, que a Defesa Civil tem alertado, por exemplo, para enchentes aqui em Canelinha, e não tem acontecido. Eles não vão, claro, precisar que vai cair, por exemplo, aqui em Canelinha. Nós tivemos uma situação no domingo em Nova Trento que cabe certinho o que a Defesa Civil tanto fala, né, Júnior? No Claraíba, onde eu moro, não aconteceu absolutamente nada. Uma garoa. No interior de Nova Trento aconteceu um desastre. Nós tivemos aí pessoas que ficaram ilhadas mais de 20 horas aí, trancadas na estrada, tiveram que dormir aí, enfim, com pessoas que nem conheciam aí no interior, ou seja, caiu poste. É o que acontece, né? O que se notou, por exemplo, aqui em Canelinha. Eu acho que foi na sexta-noite, em Nova Trento não deu nada. Vocês aqui estavam com um problemão sério aqui na galera, né? Então o que está acontecendo? Essas chuvas bem pontuais, né? Sim, assim, Tomás, mais vale você prevenir do que remediar, né? Então a Defesa Civil, ela faz uma análise, né, das chuvas e tal, mas efetivamente, assim, alguns pontos eles são mais afetados, né? E quando os pontos são afetados, a diferença às vezes de 5, 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, parece que não, mas errado a previsão. Não, na verdade, naquela região ali, né, nós pertencemos à região da Grande Florianópolis também, naquela região houveram realmente, né, chuvas torrenciais, como foi previsto. Meu telefone aí, as mensagens da Defesa Civil foram constantes no final de semana aí, sempre pedindo para cuidar com chuvas torrenciais. É claro que, mas aí falaram que ia chover, mas em Canelinha não choveu. Não choveu em Canelinha, mas choveu em Tijuca, choveu em São João, né? Choveu em Governador Celso Ramos, que numa relativamente, né, a distância não é longa. Nós tivemos um exemplo claro, foi no domingo, né? Aqui nós estávamos tranquilos, Florianópolis estava com... Chegou a 300 milímetros em 90 horas. É muita água numa distância relativamente pequena. Para meteorologia, né? Essa distância aí de 50, 70 quilômetros é relativamente pequena. Inclusive nós tivemos lá 300 milímetros em 96 horas. 300 milímetros significa 300 litros por metro quadrado. É uma loucura. É muita água. É uma loucura isso, né? Ok, para finalizar então, as pessoas que estão nos ouvindo, Júnior, que precisam de algum apoio, como é que deve fazer? Procurar a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social no dia de hoje, principalmente as pessoas que, se tiverem algum problema aí, que precisarem sair de casa. Não, essas pessoas que tiveram de alguma forma a sua casa atingida, né, ela pode procurar tanto a Defesa Civil ali na Prefeitura, né, quanto a Assistência Social, mas também qualquer secretaria, qualquer órgão do município está preparado para orientá-los e encaminhá-los, né, para o órgão que necessitar. Às vezes, né, uma barreira caiu no terreno da sua casa, não tem risco para sua casa, é só a Secretaria de Obras ir lá fazer a limpeza e já resolvido. Se a casa estiver em risco, né, a Defesa Civil vai embargar e a Assistência Social vai acolher. Então nós estamos preparados para esse contexto todo. O importante é que você acione a Prefeitura, acione os órgãos competentes. Né? Se você está em dúvida se a sua casa está em risco ou não está, se houve algum, né, abalo na estrutura, enfim, chame ali a Prefeitura, a Assistência Social, a própria Defesa Civil, né? Você vai ser orientado, vai ser encaminhado conforme a necessidade da sua família. A gente sabe que as pessoas em si, volta e meia, possam olhar e ver, né, de uma forma leiga a situação, mas nós temos ali técnicos, né, os nossos engenheiros vão visitar os locais, a própria Defesa Civil com a Samara vai visitar, ver a questão da estrutura. E a assistência social, realmente a gente tem que ponderar que nesse momento a assistência social ela é muito importante, né? Ela faz a análise das pessoas, o cadastro, faz todo o relatório para que depois a gente possa fazer esses acolhimentos.
caso necessário, né? Esperamos que não seja, mas caso for necessário, a gente está preparado hoje, né, para acolher qualquer eventualidade, qualquer família que precise, e caso, né, a família seja só realmente uma questão de dificuldades, né, a gente também tem os benefícios eventuais que podem ser utilizados, né, na questão da emergência. Então a gente está preparado para qualquer eventualidade. Então procure os órgãos municipais, procure a prefeitura, né, o telefone da prefeitura é o 3264-4000, vai ser encaminhado para os órgãos competentes. Vamos até os locais vistoriar pessoalmente e para dar segurança aos munícipes de Canelinha. E na verdade sobre as estradas nós temos que ter um pouco de paciência. Minha rua também teve um problema sério lá na entrada, enfim, né, porque principalmente as estradas de chão, né, não tem o que fazer, a previsão já está marcando chuva hoje de novo, e se por um acaso tu botar um material, ao final da tarde ele já está todo jogado no lixo, né? Sim, o material, a gente tem aqui, até pela facilidade do município, os caquinhos de telha, caquinho de tijolo, né? Mas ele some, depende onde você coloca ele, você, né, perde o trabalho, perde, né, o material, enfim, não adianta em nada. O que a comunidade, né, tem que saber é que a Secretaria de Obras está trabalhando firme, mas principalmente atuando em pontos que não há tráfego, né, que ficou impossível o tráfego. Então ali realmente, né, tem que agir, tem que permitir que o trânsito flua normalmente, mas são questões pontuais. A estrada, de uma forma geral, está esburacada, a gente sabe disso. É dificuldade para passar. Ontem eu fui para o Moura com a Defesa Civil, realmente a estrada está muito ruim, muito buraco, mas só vai conseguir arrumar quando secar, quando a gente puder colocar material, firmar no solo. Nós estamos na busca aí de comprar um rolo compactador, porque também as nossas estradas, ela tem uma característica, né, do barro aí de cerâmica, ela é um barro mais mole, então nós precisamos botar o material, compactar esse material para que depois a gente consiga realmente manter um trabalho mais efetivo nas estradas de Canelinha. Ok, obrigado mais uma vez pela participação, Júnior, e a gente, claro, está sempre aí abertos para levar notícia aos moradores daqui de Canelinha, principalmente em atos como esse, né, que tivemos um final de semana aí terrível com muita chuva, e a previsão ainda indica muita chuva também durante a semana. Felizmente nesse momento já não chove, nós teremos melhorias, mas teremos trovoadas pontuais e que poderemos ter futuros problemas novamente. Torceremos que não, né? Torcemos que não, mas é sempre importante, nós temos o apoio aí da Canelinha FM, a rádio que é da comunidade aí de Canelinha e que realmente é um meio de comunicação muito, né, divulgado no nosso município. É importante vocês abrirem os microfones para a administração pública. Então faço esse agradecimento para todos, né? Agradeço ao Tomás, agradeço ao Juliano aí pela participação e pelo carinho. Ok, obrigado então ao vice-prefeito secretário aí, Júnior, pela participação. E claro, mais informações a gente vai trazendo aí no decorrer do jornal, também aí no decorrer do dia. O nosso site sempre atualizado aí com as informações aqui de Canelinha e toda a região. Sequência então ao Jornal da Manhã. Agora nós vamos trazendo aí as notícias, Juliano, atualizada dos números aí da Covid em nossa região e Brasil. Exatamente, vamos aqui aos dados da Covid no estado. O governo de Santa Catarina informou que há 561.382 pessoas com teste positivo para Covid-19 em Santa Catarina. Desses, 539.412 são considerados recuperados e 15.807 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta segunda-feira. A doença respiratória causou 6.163 óbitos no estado desde o início da pandemia. Com isso,
A taxa de letalidade é de 1,1%. Apesar de todos os números, a taxa de letalidade é uma das menores do planeta. O número de casos ativos registrou uma redução de 564 e houve 39 óbitos adicionais registrados em relação ao último boletim. A quantidade de casos confirmados subiu 2.407 e outras 2.932 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo a estimativa do governo do estado. Tomás. E em Canelinha nós tivemos ontem 7 novos casos aí confirmados, né? A Secretaria Municipal de Saúde informou que ontem, segunda-feira, dia 25, nós tivemos 7 novos casos confirmados. Nesse momento, o município está com 865 casos confirmados. Destes, 758 já estão curados. 16 casos suspeitos, aguardando o resultado do exame. 14 óbitos. E claro, evite sair de casa e evite aglomerações. Se precisar sair, não esqueça o uso obrigatório de máscara. Olha, o ministro Paulo Guedes defendeu a vacinação contra a Covid-19 para a retomada da economia. Depois de dias em silêncio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou pela primeira vez no ano nesta segunda-feira. Ele afirmou que o programa de vacinação em massa é essencial para a retomada da economia e defendeu o governo das críticas e que não estaria atuando em prol da imunização. A vacinação em massa é decisiva e um fator crítico de sucesso para o desempenho da economia logo à frente, afirmou ele. Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política. Isso não é bom. A população vai ver isso, complementou sem citar nomes. O governo enfrenta dificuldades para a compra de vacinas, seja porque entrou tarde nas negociações, seja porque as empresas que fabricam imunizantes estão sofrendo com a falta de insumos. Nesse entrave, o governador de São Paulo, João Dória, um dos principais adversários políticos do presidente, conseguiu dar início à vacinação por meio do Instituto Butantan, atropelando o governo federal. Tomás. Média móvel de mortes do coronavírus no Brasil chega a 1.055, é a maior desde o dia 4 de agosto. O consórcio de imprensa divulgou no dia de ontem, às 20 horas, que nós tivemos as últimas 24 horas aí, 631 mortes pela Covid-19. Com isso, a média móvel dos últimos 7 dias está em 1.055 mortes por dia. A variação é de mais 6% em comparação com a média nos últimos 14 dias, indicando uma tendência de estabilidade. Já os casos confirmados foram 28.364 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel é de 51.532 casos por dia. Infelizmente, já chegamos a 217.712 mortes por Covid-19, um número absurdo. Olha, as inscrições para as 93 mil vagas ofertadas para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil 2021, começam nesta terça-feira e vão até sexta. As inscrições podem ser feitas no portal do FIES. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de fevereiro. Em caso de pré-seleção para uma vaga na chamada única do FIES, o candidato terá o período de 3 a 5 de fevereiro para complementar sua inscrição. Quem não for pré-selecionado vai automaticamente para a lista de espera. A convocação por meio da lista de espera ocorrerá de 3 de fevereiro até 18 de março. Pelo regulamento do programa, os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar a inscrição no prazo de 3 dias úteis, contados do dia subsequente ao da divulgação da sua pré-seleção no FIES Seleção. Criada em 99, o FIES tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Pode se inscrever no processo seletivo da FIES o candidato que participou do Enem a partir da edição de 2010 e tenha obtido médias aritméticas nas provas iguais ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. O programa é ofertado em 2 modalidades desde 2018, por meio do FIES e do PFIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. O primeiro é operado pelo governo federal, sem incidência de juros, para estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do custo financiado é definido de acordo com a renda familiar. Já o PFIES tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica a cobrança de juros. Tomás. Vamos trazendo agora as notícias nacionais. O Rio de Janeiro vai começar a vacinar profissionais da saúde acima de 60 anos. Acompanhe. A partir desta quarta-feira, a Prefeitura da capital fluminense amplia a vacinação contra a Covid-19. Até o dia 3 de fevereiro, profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam nas redes pública e privada
vão poder se vacinar em uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde. A imunização abrange várias categorias da área e também funcionários do sistema funerário. Os profissionais deverão apresentar documento válido dos respectivos conselhos de classe. Para os agentes funerários, é preciso apresentar o comprovante de vínculo profissional e declaração de que atuam diretamente na manipulação de corpos. O município priorizou na primeira fase a vacinação dos trabalhadores que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, além de idosos e deficientes que vivem em abrigos e indígenas. Segundo a Prefeitura, no período também será finalizada a vacinação dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidos no atendimento à Covid-19 e dos que realizam exames em pacientes com a doença. Com a chegada de 76 mil doses da vacina da AstraZeneca, a Prefeitura esclareceu que os 2 imunizantes disponíveis serão utilizados. Além da AstraZeneca, a Coronavac. Os habilitados deverão tomar a vacina que estiver disponível na unidade e receberá orientação sobre o prazo em que deverá retornar para a segunda dose. Segundo a Prefeitura, a orientação é para a distribuição de todas as doses da Oxford AstraZeneca. A Prefeitura reforçou ainda que, por enquanto, a população não deve procurar os postos de saúde para se vacinar, porque a imunização está restrita a esses profissionais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Desastre em Brumadinho. Já são 2 anos e famílias aguardam por justiça. 11 mortos, 11 pessoas ainda não foram encontradas. 2 anos após uma das maiores tragédias do país, familiares das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, cobram justiça e reforço nas buscas dos corpos de 11 pessoas que continuam desaparecidas. 259 vítimas foram localizadas até agora. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, Avabrum, realizou uma missa em um ato nesta segunda-feira para homenagear os mortos no desastre. Também foi organizada uma carreata pedindo agilidade da justiça no julgamento dos responsáveis pela tragédia. Natália de Oliveira, diretora da Avabrum e irmã de uma desaparecida, participou do ato. No decorrer desses dias, além de conviver com a saudade de nossas joias, assistimos à impunidade prevalecer. 2 anos, ninguém preso. 2 anos, sem que a justiça fosse feita. Onde estão os responsáveis pelas mortes das 272 joias? O sentimento de revolta predomina em nossas emoções. Como é difícil sobreviver com tanta dor e tanta injustiça diariamente. O governo de Minas também realizou nesta segunda-feira uma cerimônia em homenagem às vítimas na base dos bombeiros em Brumadinho. Além das 270 vítimas registradas oficialmente, a Associação dos Familiares ainda considera mais 2 mortes, porque 2 mulheres que perderam a vida no rompimento da barragem estavam grávidas. A associação critica os recursos repassados pela Vale para pagamento de lucros aos seus acionistas, cerca de 20 bilhões de reais, desde que ocorreu a tragédia. Segundo a mineradora, nesse período foram pagos 3 bilhões e 700 milhões de reais em indenizações e auxílios emergenciais aos atingidos na tragédia. A engenheira civil Josiane Melo, presidente da Avabrum, que perdeu na tragédia uma irmã que estava grávida, diz que a distribuição dos lucros desrespeita os mortos em Brumadinho. Os acionistas esse ano, receberam os valores aí, de investimento de 2019, os lucros, com valores altíssimos que, assim, nem chegam, aos pés daquelas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, E assim, as famílias também, quando eu falo vidas ceifadas, não é só 272 pessoas, Essas pessoas, elas perderam o direito de viver, mas as famílias estão praticamente mortas, porque não tem graça para nada, Tudo acabou. A gente dorme, acorda nesse dia o tempo todo, é um pesadelo constante, é um filme de terror que não acaba. A Vale logo se recuperou das perdas financeiras após o acidente de Brumadinho em 2019. Considerando os balanços dos 3 primeiros trimestres de 2020,
O lucro líquido acumulado da mineradora é de quase 22 bilhões de reais. O governo de Minas Gerais e as instituições de justiça ainda tentam um acordo com a Vale para indenização das vítimas e do Estado e tem até sexta-feira para isso. Caso não haja acordo, o processo volta a ser julgado na primeira instância da Justiça Mineira. Com informações de Léo Rodrigues, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Prefeitura do Rio faz campanha de orientação em áreas de lazer. Orientações sobre cuidados necessários para se divertir com segurança nas áreas de lazer ao ar livre. Essa foi a principal atividade de promoção da saúde para a população sobre os cuidados preventivos à Covid-19, feita pela Prefeitura do Rio neste domingo no Parque de Madureira, na Zona Norte, e também na Orla de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul da capital. Cerca de 80 agentes da Secretaria Municipal de Saúde abordaram a população para orientação sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Houve distribuição de máscaras e oferta de álcool 70%. A ação teve pontos fixos em que cada tenda contou com 10 agentes de saúde que também se deslocaram pelos arredores orientando a população. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorrans, comentou sobre a prática segura da atividade física e de lazer nesses locais. Os exercícios físicos individuais em áreas abertas, eles são positivos. É muito positivo que as pessoas se exercitem, mas é importante que elas saibam que elas não podem aglomerar. Esse exercício tem que ser feito preferencialmente individual, sem nenhum tipo de aglomeração ou contato muito próximo com as outras pessoas que não sejam do seu vínculo familiar e do seu grupo social. A atividade faz parte das medidas de proteção à vida presentes no plano de enfrentamento à Covid-19 do município, que também contempla a abertura de novos leitos de internação, vacinação da população, ampliação da testagem e ativação do Centro de Operações de Emergências em Saúde para monitorar a situação epidemiológica de toda a cidade. Também foi lançado o aplicativo Rio Covid-19 para autonotificação de casos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. Ô vizinha, eu sou a Maria, eu indico a Helene Sicredi, essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide, eu indico a Helene Sicredi. Alô Alaide, alô Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro
fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Sicoob. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. Dando sequência então ao Jornal da Manhã, nós já na reta final nós vamos trazendo então as notícias da segurança pública. Olha, Tomás, na segurança pública, um foragido da Justiça do Paraná foi capturado em Itapema no final de semana. O homem estava com mandado de prisão decretado por ter baleado 2 policiais militares após um assalto ocorrido em agosto de 2020 no bairro Lago Azul, em Cascavel. Na mesma data do latrocínio, os criminosos foram localizados no bairro Morumbi, onde houve o primeiro confronto. Um dos criminosos foi atingido e morreu no local. Já no bairro Interlagos, houve uma nova troca de tiros e um outro suspeito foi baleado. Um terceiro suspeito chegou a ser detido e levado para a delegacia na ocasião. Após o crime, o suspeito veio se esconder na Costa Esmeralda. Com investigações foi descoberto que o autor estaria se escondendo no bairro Morretes, local onde foi preso na tarde do último domingo. E uma denúncia de que havia uma desordem na Avenida Nereu Ramos, no bairro Meia Praia, Itapema, resultou em um cumprimento de mandado de prisão no endereço do Corinthians aí de eventualmente buscar uma classificação para Libertadores. Na Série B, o Operário bateu a Chapecoense e essa derrota fez o time do Oeste perder a liderança da competição, mas com acesso já garantido. E hoje tem jogo atrasado da primeira rodada do campeonato. Palmeiras enfrenta o Vasco às 20 horas e o Atlético Mineiro, em jogo válido pela 28ª rodada, enfrenta o Santos. Já na Série B teremos Oeste, Paraná e Vitória e Botafogo de São Paulo. Amanhã também tem campeonato carioca, temos campeonato inglês. Vale a pena citar aí que o Manchester United voltando a toda, né? Voltando com o seu bom futebol. Na quinta-feira teremos Bahia e Corinthians e Grêmio e Flamengo pela 23ª e 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente. O Campeonato Brasileiro que vem entrando na sua reta final com o Internacional liderando aí com 4 pontos de diferença para o segundo colocado, São Paulo Futebol Clube. Tomás. Ok, fechamos www.canelinhafm.com, nossa página no Facebook Canelinha FM 98.3, tem o nosso Instagram Rádio Canelinha FM SC. Aguardamos aí a sua visita e amanhã estamos de volta a partir das 8 da manhã. Ok, fechamos assim nosso jornal desta terça-feira, dia 26 de janeiro. Mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação. Lembrando, essa edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do jornal. Boa tarde, Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252.